Olá, sejam muito bem-vindos aos 5 perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas de carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. Hoje temos o prazer de conversar com Bruno Pereira, CHRO da Neogrid. Bruno é um líder com 20 anos de experiência em gestão de pessoas, empresas de tecnologia e scale-ups, tendo atuado em companhias como Stone e Vtex. Com atuação focada em conexão com o negócio e práticas modernas, ele lidera a área de gente e gestão com o objetivo de criar um ambiente fluido, engajado e meritocrático. Neste episódio, conversamos com Bruno sobre gestão de pessoas em ambiente de alta escala e a importância de um mindset empreendedor no RH. Confira. Eu gosto de dizer que eu já fiz meio que um pouco de tudo no RH. Então, trabalhei 5 casas numa kitnet até 30 mil pessoas, assim. Então, esse range, assim, eu já fiz um pouquinho de tudo. Normalmente focado em empresas de tecnologia ou áreas de tecnologia de empresas grandes. Hoje eu estou na Neogrid, uma empresa de capital aberto. Antes disso, eu trabalhei com a Cortex Intelligence, trabalhei na Stone, trabalhei na Sprinklr, que é uma empresa de capital aberto americana. Já trabalhei na Claro, na Oi, na Shell, na Globo. Estava entre psicologia e engenharia. E aí eu fui entendendo que, na verdade, eu gosto de descobrir como as coisas funcionam. E aí, para mim, a engenharia é como o mundo funciona, o mundo físico, a realidade física, né, objetiva funciona. E a psicologia é como o mundo subjetivo funciona, como as pessoas funcionam. E eu acabei indo para a psicologia. Só que na psicologia eu acabei fazendo muito a parte de pesquisa. E aí no RH eu consegui juntar as duas coisas, né? Consegui juntar tanto esse lado de people, de pessoas, humano, de entender grupos, e eu acho que eu consegui juntar essas duas coisas, sabe? Desse pensamento matemático, científico, metodológico, estatístico, com a parte de psicologia social. Porque psicologia social tem tanto estudar o comportamento dos grupos e das massas, quanto você ter que entender estatisticamente como esses grupos se comportam. Cara, eu vou tentar fugir um pouco das básicas, assim, vou tentar ir para métricas às vezes métricas de negócio, assim, que muitas vezes o RH não está olhando. Por exemplo, receita por headcount, principalmente em empresas de tecnologia, né? Em empresas de tecnologia você tem 70%, 80% do custo de uma empresa de tecnologia é gente. Então você não tem como fugir disso. Então fazer receita por headcount para você ver o seu grau de eficiência, como você tá, é super importante, gente. E ela tá muito conectada ao workforce planning. Por quê? Existem outras métricas de remuneração, por exemplo, você vê qual é a sua média, sua mediana de faixa salarial distribuída pela empresa em relação à senioridade, se você está pagando dentro, fora, e qual é o padrão da empresa. Por exemplo, é saudável você está entre 80% e 90% na média, ou entre 90% e 95% da média da faixa salarial. Eu sempre tento ter um colchão entre orçamento, o realizado versus orçado. Então eu sempre tento ter uns 2,5% abaixo da folha de pagamento, 3% abaixo, porque isso dá um pulmão para a empresa, dá um respiro. Toda empresa tem alguma sazonalidade de alguma forma, então é importante para o negócio ele ter essa capacidade de respiro, e aí também me pressiona menos de eu ter que fazer algum layoff ou de eu ter que fazer alguma coisa mais drástica assim. E aí tem um outro grau também que você tem que ver, que aí você vai descendo mais, né? Tem o nível empresa e tem o nível, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem unidades de negócio. E essas unidades de negócio são cross-diretoria. Você tem lá uma diretoria de tecnologia, uma diretoria de produto, uma diretoria de marketing, com pessoas alocadas dentro dessas diretorias que compõem uma unidade de negócio no final das contas. Por mais que você tenha um head de unidade de negócio, não necessariamente todos eles estão lá dentro daquele centro de custo. Estão distribuídos em outros centros de custo, mas que tem um modelo de alocação ao invés de um modelo de rateio. Eu sempre tento, com o CFO, a gente fazer com o máximo possível de pessoas sejam alocadas no negócio. Porque aí eu consigo saber exatamente assim, a margem de contribuição, né, daquele negócio e tudo mais. Então, quando você entra em modelos de muito rateio, fica difícil saber quem está pagando a conta de verdade, fica uma coisa meio blend assim, e não ajuda muito a tomada de decisão. Então, quando a gente trabalha mais, trabalhar junto com o CFO é muito importante. Assim. Eu sempre sou o melhor amigo do CFO. Hoje em dia, quem mais me indica é CFO. Assim.
Cara, tem meio que uma heurística, assim, que eu criei com o tempo para tomar a decisão que tipo de liderança eu gosto de trazer na empresa e o que tipo de coisas que eu tenho que desenvolver nelas. Normalmente eu lembro mais em inglês, eu vou falar em inglês, daí depois eu vou tentar falar em português. Intelligent, trustworthy, fearless adults. Então são adultos inteligentes, confiáveis, destemidos. Primeiro, eu acho que eu busco esse tipo de gente. Eu tento ver se eles têm isso dentro deles. E tento potencializar e dar liberdade para que elas desenvolvam isso. Então, se eu vejo que tem uma fagulha ali disso, a gente potencializa. Então, uma série de práticas de desenvolvimento, né? Normalmente eu falo sobre isso, é que depende do seu negócio, depende da sua margem, depende do tipo de cultura que você tem, depende se você, o seu custo fixo, onde é que você vai botar o pessoal, onde é que o pessoal vai ficar. Eu não acho que as pessoas que estão tomando as decisões para fazer isso, elas estão tomando baseado em dados e ciência. Elas estão tomando baseados em opinião própria. E eu não acho que atrapalha, eu acho que ajuda. Eu já tive, como eu falei, eu já tinha experiência com isso. Então, se você tem uma metodologia de entrega, de trabalho, de medição de resultado, de performance das pessoas, gestão de projeto, de gestão de entrega, de metodologia, desse tipo de metodologia, se você tem uma empresa com essa maturidade, com esse tipo de framework, você consegue fazer de qualquer lugar do planeta. Eu já tive funcionários em vários lugares, eu já fui funcionário de pessoas que estavam em outros lugares. Então, assim, isso é remoto. Eu podia estar no escritório do Brasil? Podia, mas minha chefe estava na Holanda. Então, não fazia muita diferença, né? Quando mudou, não fez muita diferença. Acho que as empresas que sofreram mais eram empresas que não tinham isso muito bem sedimentado. E aí, se você não tem muito bem sedimentado isso, realmente vira caos. Porque você não aprende de um dia para o outro. Eu acho que os meus maiores desafios foram autocriados, assim. Porque eu acho que desafio técnico, cara, não é tão difícil, assim. Eu acho que a maioria dos desafios que eu vejo, principalmente quando você chega num nível de diretoria, de C-level, não só do RH ou de qualquer gestor, assim, de empresa, é você mesmo, sabe? Assim, são as suas questões mal resolvidas, é o seu ego, são suas crenças limitantes, sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Tem uma frase que eu sempre falo que, assim, não é porque você é um ser humano que você é uma pessoa humana. Você vai deixando para trás, nessa vida executiva, partes, às vezes, humanas suas, sabe? Não só RH, mas eu acho que todo executivo de empresa tem que tomar muito cuidado com isso, para não virar um mecanicista, assim, um gestor de processos e de negócio, assim, que não depende de gente ou de pessoas e que não leva isso em consideração. Os mais desafios que eu passei foram meio que desafios autoimpostos, assim, foram coisas que eu tive que descobrir que eu estava fazendo errado e me desvencilhar de certas amarras que eu mesmo me coloquei. Foram coisas que eu criei, ninguém criou necessariamente. Eu acho que esse é o maior problema de quando você chega em determinado nível de gestão, assim. Não é exatamente uma frase de uma pessoa, mas é de um movimento literário. Se chama Inutilia Truncar, em latim, para ficar mais bonito, né? Vem do arcadismo, movimento literário do arcadismo, né? Significa corte o inútil. Tem muito barulho e muita distração na nossa vida, principalmente na nossa vida moderna, que distrai a gente das coisas que realmente importam, que realmente fazem sentido pra gente, sabe? E isso vai tanto no lado micro, de você como pessoa, quanto vai no lado macro da empresa. A empresa tem um monte de distração, um monte de coisa que tem que tirar da frente pra simplificar, pra ir pro negócio que faz sentido. Tipo, se você cortar o inútil da sua vida, tirar, sobra o core, sobra o que é de verdade, sobra o que faz sentido.